Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Rosas de Fé. E hoje nós vamos mergulhar no mistério da Divina Misericórdia, o amor de Deus que nunca desiste de nós. E para esse episódio temos uma convidada muito especial. Por favor, se apresente. Boa noite, paz de Jesus, paz e bem. Que alegria, Karina, estar aqui com você. Meu nome é Regina Pinheiro, e faz parte, né, da misericórdia divina, pois afinal Deus me resgatou pela misericórdia, né? Porque eu não sou merecedora, não somos merecedores da misericórdia, mas assim o Senhor quis, né, nos resgatar. Então, assim, é com alegria estou aqui para fazer parte dessas rosas. E você está na caminhada aqui na Igreja Católica dentro de qual movimento? Da Renovação Carismática Católica, né? Estamos aí caminhando, graças a Deus, dentro da renovação. Daqui da paróquia? De outra? Não, eu trabalho no Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui mesmo em Arapongas. Trabalho no movimento lá, né? Mas assim abrange toda a diocese, né? Também trabalho na Pastoral da Misericórdia, né? Com os padres Adenilson, Alex, né? E William. E faz quanto tempo que você está nessa caminhada? Na Pastoral da Misericórdia? Então, né? Com o Padre Adenilson nós estamos juntos há uns 9 anos, mas antes a gente já trabalhava com o Ministério de Oração por Cura e Libertação e até mesmo junto com o Dom Celso, né, que eu trabalhava. Então, assim, um tempinho. Um tempinho. E na Tempinho. renovação? A renovação, eu sou novinha na renovação, né? Sou novinha, eu tenho, assim, 26 anos atuante, né? 26 anos só, né, atuante. Só um pouquinho mais que a minha idade. Pouca coisa, né? Não sou assim muito antiga, não. Não, tá novinha. Eu Todo sempre mundo fala que eu sou conheci, nova. não é? Nova. Eu sempre conheci, participei, tinha algumas, né, assim, mas a atuar mesmo, 26 anos. Que legal, né? Então, uma caminhada repleta. Já encontrou a misericórdia. Muitas vezes, né? Encontrei a misericórdia muitas vezes. Encontrei a misericórdia nessa tarde, né? Que bom. E pude apresentar a misericórdia também para uma pessoa a qual necessitava. E isso para mim assim não tem preço, né? Por mais que a gente talvez pelo cansaço, talvez por tantas outras coisas, mas você apresentar a misericórdia divina para alguém, isso não tem preço. Isso tira totalmente o nosso cansaço, totalmente aquilo que a gente almeja nosso, né? Porque a gente tem muito esse costume, né, de fazer as coisas para nós, né? E a gente quer fazer as coisas para nós e tá tudo bem também. Mas quando se trata da empatia para o outro e quando se trata de entregar a misericórdia, o que é a misericórdia? Né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas a misericórdia é o próprio Cristo, né? É o próprio Jesus, né? É Ele que tem essa misericórdia, Ele que tem um mar de misericórdia. Então, quando você consegue entregar uma gota da misericórdia divina para o outro, ou você se embebecer dessa gota, né? Dessa água viva, dessa misericórdia, isso não tem preço, Karina. Isso para mim, assim, é algo que me deixa viva, né? Encontrar a misericórdia e oferecer a misericórdia. E dentro da igreja, como o catecismo define o pecado e a misericórdia? Então, o pecado, eu não vou falar exatamente como está no catecismo em si, mas o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Eu costumo dizer assim, né? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço e que Jesus não faria. Mas pecado também é tudo aquilo que eu não faço e que Jesus faria. Então, isso é o que define, assim. E também aquilo, né? Pecado é uma barreira que se levanta entre nós e Deus. Então, quando eu peco, ou quando eu tenho uma vida de pecado, eu tenho uma vida, então, eu levanto essa barreira entre eu e Deus. Porque Ele é a misericórdia. E quando eu peco, eu estou dizendo, eu não aceito a tua vontade, eu não aceito o teu querer. E o pecado se define, né, assim, dentro dos 10 mandamentos, né? Se define dentro dos 10 mandamentos. Então, quando eu não faço aquilo que os mandamentos da lei de Deus têm me colocado, eu estou então entrando no pecado, né? Eu estou contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus, né,
propôs para minha vida. Então, a proposta de santidade que Deus tem para nós, né? É viver longe do pecado. Ah, Regina, é impossível não pecar. Exatamente. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes por dia. Então, imagina nós. Mas, muitas vezes são pecados veniais, né? E não os capitais. Mas, mesmo assim, o que nos leva à perdição, normalmente, é mais os veniais. É aqueles que nós vamos normalizando. A gente vai normalizando o pecado. Ah, mas, né? Como dizia, né, a minha mãe, né? A gente falava, mãe, todo mundo faz, né? Mas você não é todo mundo, né? Então, nós não somos todo mundo. Nós não somos deste mundo, né? Nós somos assim, nós somos da glória de Deus, né? O Senhor nos permitiu que nós estivéssemos aqui nesse mundo, mas é para lá que eu vou voltar. Então, assim, é por isso que ele nos manda um anjo, porque é outra proposta para outro dia, né? Mas... o pecado, né, é aquilo que nos afasta de Deus. E a misericórdia? E a misericórdia, gente? E a misericórdia? A misericórdia é quando eu não tenho chances mais. Por exemplo, né, quando eu peco, né, dentro dos pecados veniais e capitais, e eu tenho, então, chances de ir para o sacramento da confissão. Eu tenho chances, né, de me arrepender, chances de arrependimento, porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz, então eu me arrependo, eu me confesso, é dado para mim, né, uma caminhada para que eu possa retratar aquele pecado, porque não é somente a confissão, né, mas precisa também a retratação daquele pecado, enfim. A misericórdia de Deus é muito além disso. É quando, além da confissão, né, que a confissão é a misericórdia de Deus, né? É também a misericórdia de Deus. Mas além da confissão, eu não tenho como fazer mais a retratação. Por exemplo, uma pessoa que está moribunda, a pessoa que está no leito de hospital, que não, às vezes até tem a consciência do pecado, mas ele não tem condições mais de procurar. Porque às vezes essa procura dele para com a confissão já não é mais porque ele tem a consciência, porque ele quer se retratar com Deus, porque ele quer voltar a ter amizade com Deus. E sim, eu quero ter a confissão porque não é temor, eu estou realmente com medo do que possa acontecer com a minha alma, né? Então isso não é uma confissão verdadeira, né? Então, a misericórdia de Deus, ela vem quando eu estou, então, dentro desse quadro que eu não consigo mais ter nada, eu não consigo mais fazer nada, e Deus vem, então, com misericórdia, né? Quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a minha vida, e eu percebo o que eu vou fazer a partir de então, né? Quantos milhares de anos vou ficar no purgatório mesmo se eu confessar agora, né? Então a misericórdia de Deus, ela vem com essa chance que Deus dá para nós. Como vai dizer o Diário de Santa Faustina, né? É a última tábua da salvação. Jesus disse para Santa Faustina numa locução, né, interior que ela teve, uma visão mística, né? Santa Faustina, que é nossa amiga, né? Amiga dos apóstolos da Divina Misericórdia, né? Lá temos, né, nós temos a relíquia de Santa Faustina, né, que nós somos os guardiões, mas Jesus vai dizer assim para ela, né, que a misericórdia dele é a última tábua de salvação. Então, foi instituído o segundo domingo, né, da Páscoa, né, ou melhor, o primeiro domingo, né, pós-Páscoa, para ser instituído a misericórdia, né? O Papa São João Paulo II que fez essa instituição do Domingo da Misericórdia. Então nós estaríamos vivendo então aquela semana de Páscoa, aquela semana na alegria do Senhor, aquela semana que nós estamos aqui passando, né? Estamos na Quaresma e passando por mutirões de confissão, né? Sim. Não sei que dia que vai ser esse episódio, mas estamos aqui na Quaresma vivendo mutirões de confissão. Então, nós precisamos mergulhar nessa misericórdia pela confissão, para que nesse primeiro domingo pós-Páscoa, nós poderíamos viver, então, essa misericórdia, essa tábua de salvação. O que quer dizer essa tábua de salvação? Quando eu estou, então, no mar, né? Quando eu estou lá na piscina,
que eu não consigo nadar, eu não tenho forças mais. Então, o que que é a misericórdia? Quando eu não tenho forças mais. Então, vem aquele que joga o bote, joga aquela tábua, e eu então me agarro naquela tábua como a última tábua de salvação. E eu acho isso assim maravilhoso, eu acho isso incrível. Eu acho uma das colocações divinas dentro da misericórdia algo que eu sou, né? Apaixonada pela misericórdia de Deus. Claro, sendo apóstola da Divina Misericórdia, mas vivenciando isso que Deus faz, né? A todo tempo, já estamos já praticamente há 10 anos com o encontro da misericórdia, e esse encontro nós percebemos o quanto que Deus tem feito, né? Para as pessoas que lá vão, para as pessoas que lá participam, para aqueles que vai assim, tipo, o que que eu estou fazendo aqui? E chega, percebe que a misericórdia de Deus, né, abrange ela de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, tão incrível, tão poderosa. E por que Deus nunca se cansa de nos perdoar? Ah, e porque ele é amor. Deus é amor, né? Então, assim, ele nunca nos cansa. É, eu penso que a definição desse não cansar de Deus é de fato porque ele é amor. Então, ele não se cansa por isso, né? Porque toda vez que eu me volto para ele está voltado para nós, né? Então, assim, é aquela mãe que está sempre esperando o filho fazer aquele resmungo, aquele choro, para ir lá e cuidar, né? Ele me ama, ele te ama, ele nos ama. Então, ele nunca nos cansa, né? E dentro da palavra, lá na palavra do filho pródigo, o que essa parábola revela sobre o coração de Deus? Revela aquilo que eu disse, assim, deste amor, né? Revela esse pai misericordioso, esse pai que mesmo o filho pródigo, né, saindo, e o filho que pediu então essa esse adiantamento, né, de bens, né, podemos dizer assim. Esse filho pediu esse adiantamento, foi embora, né? Mas o pai, assim, ele sempre esperava que o filho voltasse, né? O pai deu esse adiantamento de financeiro para o filho, mas o filho, quando reconhece que na casa do pai é muito melhor, né? Então ele reconhece. Ele reconhece pelo quê? Pelo cheiro, porque lá ele estava num lugar mal cheiroso, né? Pela comida. Então o pai, assim, esse pai misericordioso, ele nunca se cansa. Ele nunca se cansa de nos esperar. Então, você que está aí assistindo nesse episódio, estamos aqui, né, Karina? É muito interessante nós sabermos que o Pai não nos cansa. O Pai está te esperando. E você pode dizer aí para sua casa, para os teus, "Oh, Deus Pai está te esperando", né? Nós temos cheiro de Deus. Então, nós não somos desse mundo, né? Nós somos da eternidade. Estamos aqui de passagem, né? Então, por isso, ele não nos cansa. E você acha que existe algum limite para a misericórdia divina? Não, não tem limite. A misericórdia divina, ela é assim, imensurável, né? Vai dizer até que a misericórdia de Deus, ela é um mar de misericórdia, né? Então, para quem já foi à praia, para quem vê até mesmo, né? Não foi à praia, mas vê na imensidão do mar, não tem limite, né? Você olha e é um fim de água, né? Então, não tem limite. A misericórdia de Deus não tem limite. Nós que limitamos a misericórdia, né? E nós limitamos a misericórdia tanto para nós quanto para o outro. Nós limitamos a misericórdia. Porque às vezes eu falo assim, mas, né? Como que nós limitamos a misericórdia para o outro? Quando eu olho, eu falo assim, olha, ele não merecia, né? Ele não merecia. O que eu faço? Eu me coloco como juiz. E a palavra de Deus também vai dizer, eu não deixei ninguém como juiz. Ele não deixou ninguém como juiz. Ele é o justo juiz. Ele é o justo, né? Então, assim, não tem limite, né? Não tem limite. E Jesus, como ele viveu concretamente a misericórdia? Jesus, nós podemos ver no último evangelho que, né, hoje nós estamos na Semana das Dores, né? Vamos caminhar para a Semana Santa. E o último evangelho foi lá dos amigos de Jesus em Betânia, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Sim.
Esse foi o último evangelho. E lá nós podemos ver concretamente, né, a misericórdia divina, concretamente como o Senhor esteve, né? Então, com aquela família. E lá em João 11:35, a palavra diz assim que Jesus chorou, né? Jesus chorou pela morte de Lázaro também, mas ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, né? Porque lá em João 11 também ele vai dizer, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor, né? Para a glória de Deus. Então ele sabia, ele é Deus, ele sabia. Mas lá em João 11:35, quando vai dizer assim que Jesus chorou, ele chorou pelo quê? Ele chorou porque ele teve empatia, porque Marta estava chorando. Ele teve empatia, porque a Maria disse: vem ver onde a gente colocou, quer dizer, vem no túmulo dele, do meu irmão, do Lázaro, né? Então, assim, a misericórdia, o Senhor viveu isso muito claro, né? Em tudo aquilo que ele fazia, aonde ele passava, né? Então, ele teve empatia pela dor alheia, né? Pela dor do outro. Tanto é que ele veio para isso, né? Para a nossa salvação. Nós não tínhamos como nos salvar, né? Mas ele veio para a nossa salvação. Como isso? Um Deus que se faz humano para a nossa salvação. Então, isso ele viveu o tempo todo a misericórdia. Por quê? Porque ele é a misericórdia, né? Não é um nome à parte de Jesus. Jesus, igual a gente fala, né, aqui na minha camiseta, Jesus, eu confio em vós, né? Jesus misericordioso. Não, Jesus é a misericórdia, né? Quando eu falo de misericórdia, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que carregou sobre si todas as dores e enfermidades, né? Isaías 53. Carregou sobre si todas as dores e enfermidades. Para quê? Para que eu pudesse, né, ser livre das dores e enfermidades. Não significa que eu não vou ter dor, nem enfermidade, e nem vou passar pela morte. Não, isso não significa. Mas significa que Jesus está conosco nesse processo de dor, desse processo de enfermidade, desse processo de luta, né? O Senhor vai estar ali conosco. Então, aqui nessa terra, né, ele caminhou assim, nessa misericórdia. E ainda pensando sobre essa caminhada de Jesus sobre a terra, o que nós conseguimos aprender do encontro de Jesus com todos os pecadores? Nós aprendemos que, aquilo que eu dizia, né, nós não somos juízes, né? E Jesus, ele sendo Deus, nós aprendemos isso, né? Que ele sendo Deus, ele se volta para o pecador. E até, assim, né, a palavra de Deus nos diz, assim, lá em Marcos 2, né? Em Marcos 2, deixa eu ver aqui onde que é, que ele vai falar assim, Marcos 2:17, né? Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar o justo, mas os pecadores. Então nós aprendemos que foi para isso que ele veio, para nos salvar. Então, e só tem a salvação aquele que quer ser salvo. Né? Não existe salvação para aquele que não quer, né? Deus não trabalha com mentira, só vai trabalhar com a nossa verdade, né? Sim. Se você não quer a salvação, ok, né? Nós, enquanto cristãos, nós vamos insistir com os irmãos, né, para a salvação. Nós precisamos insistir com Deus para Ele nos salvar, né? Mas Ele veio para nós. Então, assim, aquilo que nós falamos, fulano não pode isso, fulano não, né, não tem acesso à salvação. Quem é ele para ter acesso à salvação, né? O Senhor não nos deixou como juiz. E ele veio para aqueles que estão, né, doentes, para aqueles que estão enfermos, né, para aqueles que necessitam. E quando fala dessa enfermidade, Karina, fala dessa enfermidade espiritual. Né, também. Não é somente enfermidade física, porque a enfermidade física é processo. Né? É processo. Enfermidade espiritual, então é o que nos afasta de Deus. Porque a enfermidade espiritual é pecado. Né? Enfermidade espiritual é pecado. Então a nossa consciência acaba nos acusando daquele pecado. Por isso nós estamos enfermos espiritualmente. Há pessoas que são sãs, o corpo são, mas espiritualmente doentes, enfermos, né? Quase que à beira da morte.
Então, assim, o Senhor veio para esses, não quer dizer, veio para esses não, veio para nós, veio para mim, porque eu sou pecadora, né? E a cruz de Cristo, ela é uma justiça ou misericórdia? Na verdade, não é nenhum nem outro, né? A cruz de Cristo, ela é sinal de salvação para nós, né? Sinal de salvação. Porque a cruz, né? O Senhor morreu numa cruz pelos nossos pecados. Sinal de salvação para mim e para você. Não por isso usamos a cruz. Mas a misericórdia é este amor, essa doação, né? E a justiça de Deus, o Senhor é justo, né? Mesmo sendo misericordioso, mas ele também é justo. E a justiça de Deus é isso. Mesmo passando pela graça da misericórdia, que seria a confissão, mas o Senhor, ele é tão justo. Olha só que coisa mais linda. O Senhor é tão justo, tão justo, tão justo, que ele permite você plantar o que você quiser. Mas você precisa colher o que você plantou. Isso é justiça. Sim. Né? Você pode plantar o que você quiser. Mamão, pera, laranja, né? Tristeza, mágoa, fofoca, planta o que você quiser. Mas a colheita, filha, a colheita é real. A colheita você precisa colher aquilo que você plantou. Então isso é justiça de Deus, né? E a misericórdia é o amor, né? A misericórdia é quando o Senhor abre-se, né? Para que nós adentramos a esse mar de misericórdia que é o coração dele. Então a cruz ela acaba sendo assim sinal para nós da salvação, né? E sempre quando a gente olha para uma cruz, que a gente vê, né, Jesus crucificado, né? E a gente vê o sinal da salvação. Mas a misericórdia é quando é colocado a lança no coração de Jesus. E aí sai de lá água, né? Sangue, né? Então, ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, a cruz é esse amparo, né? Para a nossa salvação. A misericórdia está dentro do coração de Jesus, onde sai sangue, né, para nos purificar, e a água para nos limpar. Eu acho lindo isso. E como entender a misericórdia sem relativizar o pecado? Não tem como. Né? Porque assim, a misericórdia ela só é possível a partir da minha verdade do pecado. Né? Então, é como se fosse o perdão. Impossível eu perdoar aquele que não me fez nada, né? Não tem como, vou perdoar o quê? Né? E o perdão é para quem? Gente, o perdão é para aquele que não merece, né? Sim. É para aquele que não merece, é para aquele que não me pede perdão, Sim. né? Não que nós queiramos o perdão do outro, mas o perdão é para aquele que não me pediu perdão, perdão é para aquele que não merece, né? Então, assim, a misericórdia também é dessa forma, né? Eu preciso, então, o pecado, quando eu reconheço o pecado, eu apresento para o Senhor, né? Mas eu preciso apresentar para Jesus. Jesus, olha, eu estou nesse pecado, isso tem me incomodado. Agora eu aprendi que é errado, né? Pecado é o quê? Daquilo que eu faço, que Deus não faria, daquilo que eu não faço, Deus faria. Né? Então, às vezes, a gente tá assim naquele marasmo, né? Ai, mas ok, né? Tá tudo certo, tô fazendo tudo certo e tal. Mas Jesus, no teu caso, faria o quê? Mas não é problema meu. Mas Jesus faria o quê no teu caso? Então, Jesus iria lá. Daí você para, você olha e você fala, nossa, eu acho que é isso aí. Né? Eu tenho que fazer. Né? Hoje eu tive a graça de apresentar a misericórdia para uma pessoa, né, acamado, nas últimas, enfim. E eu fui lá apresentar a misericórdia, rezei o texto da misericórdia, ela não deglute mais, não fala, enfim. Mas ela teve a percepção, né? Falei no ouvido dela que eu estava lá com a misericórdia, quer dizer, com Jesus, né? E ela teve essa percepção. E eu falava para ela, apresenta para o Senhor, né? Tudo. E não tenha medo. Porque o Senhor é justo, mas o Senhor é misericordioso também. Mas você precisa apresentar, enquanto você está aqui, os teus pecados. É claro que ela já veio vindo, né, de um serviço de misericórdia, né, desse atender na misericórdia, desse levar ela para experimentar. Mas é preciso ser verdadeiro, né? É preciso ser verdadeiro e é preciso, então, para que Jesus reconheça o nosso pecado.
aquilo que não me deu tempo de eu fazer, mas que eu olho para Jesus e falo, como eu fui tão tapado, né, o tempo todo, não percebi que aquilo era errado. Eu precisava ir lá, então assim, né, eu precisava ir, não sei, talvez outras pessoas poderiam ir. E se eu não fosse, também tá tudo bem. Mas Jesus faria o quê? E é essa pergunta que eu faço o tempo todo. E às vezes meus filhos até dizem, né, pra mim, mãe, mas precisa de você ir, precisa de você fazer, precisa de você ir também, não sei o quê. Precisa de você visitar fulano, né, e tal. E aí eu paro e eu penso isso para Jesus, né? Jesus, você faria o quê? Menina, Jesus iria, porque ele é apaixonado naquela outra criatura. Talvez nós não somos, mas ele é apaixonado. E talvez ele não teria tempo, né, de ainda preparar alguém para falar com essa criatura. Você vai. Então, e foi assim, algo extraordinário, né? Algo que você percebe. E na hora a pessoa, né, acamada, teve a resposta, né? Que não estava mexendo os pés, que não mexeu os pés, ficou, entra naquele, né? Encontrou com Jesus, né? Começou assim, tentar piscar os olhos. Eu falei, e na hora assim, eu tava com a menina que me levou, minha filha, e ela dizia assim, ela se mexeu toda, tentou apertar meu dedo, né? Enquanto estava rezando ali. Então, fazer o que Jesus faria. E eu tenho certeza que Jesus nos visita, né, que me visita quando eu não mereço, quando eu não espero, né? Quantas coisas que ele faz quando eu não espero, quando eu não mereço. E ele faz. Então, assim, a gente tem que ter essa postura, viu, Karina, né? De entender o que Jesus faria no meu lugar. Sim. Né? De que forma que ele faria. E como vencer o medo ou a vergonha de confessar? Ah, isso aí você vai me desculpar. Mas isso aí a pessoa tem que ter brilho na cara, né? Tem que criar vergonha na cara, porque não é possível. Porque eu já falo assim, né? Na hora de pecar, teve vergonha? Não teve sem vergonha. Não teve. Por que na hora de se arrepender, de se humilhar na presença de Deus, e a pessoa vai ter vergonha? Então, tem aquelas criaturas que falam assim, eu não me confesso culpada. Ah, vai, então, confessa com a parede. Ah, confessar com a parede para ver, né? Não, gente, a palavra de Deus ela é clara. Ela fala para nós o seguinte, lá em Mateus, diz assim para nós, né? Darei sobre ti, né, essa autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, para os sacerdotes. Tudo que desligar na terra será desligado do céu. Então, assim, essa é a graça que nós temos dos sacerdotes quando ele coloca aquela estola. Quando o sacerdote coloca aquela estola, é o próprio Cristo que lá se apresenta na minha frente. Eu posso olhar, você pode olhar, nós podemos olhar para o Cristo que se apresenta na nossa frente com a estola ali, que aquele padre coloca, gente, né? E eu falo assim, é Jesus que está ali. E Jesus que está ali, ele não está ali para me julgar. Ele está ali para me colocar no lugar certo. Por isso que é muito sério, mais do que passar desse momento, eu tenho vergonha de confessar e tudo, cria vergonha na cara, né? Tem que ter. Mais do que isso, eu preciso entender o que é um sacerdote. Eu preciso entender, porque se eu começo a entender o que é o sacerdote, quando ele coloca aquela estola, o que é a mão sacerdotal, então assim, as mãos dos sacerdotes é muito mais nossa, da igreja, de Deus, do que deles próprios. Que são mãos que abençoam, são mãos que retiram de nós os pecados, né? É bíblico, irmãos, é a palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Então, assim, tudo que ligar no céu será desligado no céu, na terra. Tudo que ligar no céu será ligado na terra. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, aquela mão que me abençoou e aquela mão que transforma para nós o pão em corpo de Cristo, o vinho em sangue de Cristo. Ai, Regininha, como é que acontece isso? Irmão, vou falar uma coisa pra você. Pensa um negócio fácil que é. Vem e experimenta. É fácil. Sim. É só vir e experimentar.
como que é transformada a sua vida, né? Mas eu acredito mais, sabe, Karina, que como nós fazemos para não Para tirar a para vergonha. tirar a vergonha, eu acho que você tem que ter mais vergonha de pecar, né? Porque daí dá para você confessar assim, né? Dá para você confessar uma vez, 2 vezes no ano, né? Daí você peca menos, né? Então você vai menos confessar. Mas, na verdade, quanto mais nós vamos experimentando a graça de Deus, né? Quanto mais a gente vai se achegando a Deus, mais nós queremos confessar. Porque a gente vai vendo As coisas as pequenas coisas do dia a pequenas do dia. dia a dia. Irmã, quanto mais você confessa, mais você fala assim, gente, errei aqui, hein? Ih, errei feio aqui, hein? Sabe, hoje, na hora que eu tava naquele impasse assim, ó, bem na hora que eu ia visitar essa mulher em Apucarana, em outra cidade até, né? Bem na hora que eu ia visitar, aconteceu um episódio com meu irmão, né? Que ele sofreu uma queda, e eu tive que levar meu irmão no UPA e tal. E eu tinha tudo para me dizer, eu não vou, né? Eu tinha tudo para dizer que eu não vou. Mas Jesus faria o quê? Ele iria. Ponto. Pronto. E o que acontece espiritualmente quando se faz uma boa confissão? Nós somos limpos, lavados, né? Limpos. Lá em Isaías 53, a palavra de Deus diz assim, né? O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né? Uhum. Ele levou sobre si. Mas como que ele faz para fazer isso, né? Quando eu permito. Então, quando eu tenho uma bela de uma confissão, espiritualmente, eu sou lavada, eu sou limpa, alvejada, né? Aí em Apocalipse 5:3, se eu não estou enganada, vai falar assim que os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus, né? Está escrito. Eu acho que é até isso mesmo, acho que é Apocalipse 3:5. Os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus. Então, se está escrito, o Senhor sabe o que eu fiz, né? O Senhor sabe o que eu fiz. Então, quando eu me confesso, eu sou limpa, lavada novamente. Tive a experiência, deixa eu ver, só procurar aqui se é isso mesmo, Apocalipse 5:3, que fala sobre isso, né? O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Então, quando eu recebo uma boa confissão, quando eu faço uma boa confissão, eu sou lavada, revestida de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Eu até escrevi na minha Bíblia, Regina Aparecida Pinheiro da Silva. Então, quando eu tenho uma bela da confissão, eu sou lavada, sou alvejada, né? Olha que coisa mais linda. Sim. Coisa mais linda. Tive a experiência de um homem, né, fazendo a Pastoral da Misericórdia, mais de 30 anos sem confessar. Uhum. E mais de 30 anos, e aí a gente fez, né, orou com ele e tal, e mostramos, né, e pedimos para ele, mostramos a graça da confissão. Ele falou, imagina, mais de 30 anos sem confessar. Nem lembro todos os pecados que eu fiz, mas qual que você lembra? Mas qual que você lembra, né? Mas eu quero confessar. E assim, gente, o rosto dele, a fisionomia mudou após a confissão. Isso no leito. Após a confissão, o rosto transfigurou total, né? Então, assim, quando você tem uma boa confissão, minha filha, é graça plena. E a Eucaristia também é uma expressão da misericórdia de Deus? É uma expressão da misericórdia de Deus, né? Mas a Eucaristia é alimento, né? Uhum. É alimento para nós. Mas é também uma expressão da misericórdia. Porém, para eu caminhar na Eucaristia, ter o sacramento eucarístico, né, da Eucaristia na minha vida, eu preciso, ao menos, por que é chamado de comunhão? Porque eu tenho que ter comunhão com Deus, né? Não é comunhão porque é o pão só, mas eu tenho que ter comunhão com Deus. Então, como é que eu faço essa graça da comunhão? Eu preciso estar vivendo a misericórdia já. Uhum. Então, a Eucaristia é uma expressão da misericórdia no sentido de que o Senhor está dando alimento para sua alma, para que você não caia mais no pecado, para que você, né,
seja fortificado, porque quando nós comemos, alimentamos o nosso corpo, é para quê? Para a gente ser forte, não é? É para o nosso corpo ter energia, para o trabalho, é para a gente ter, a gente tem alimentos para que a gente possa ter boa noite de sono, né? A gente tem alimentos para que a gente possa ter o ferro, né? E tudo isso no nosso corpo. A Eucaristia, então eu vejo assim que é uma expressão de misericórdia, mas pós-encontro de misericórdia. Esse encontro com a misericórdia, né? Então, assim, então eu sei que a Eucaristia vai me alimentar, né? Até que eu me encontre novamente com a misericórdia. E qual é o horário da misericórdia? No Diário de Santa Faustina, o Senhor fala para ela, né, que às 3 horas da tarde, né? Às 3 horas. Então isso fica dito, né, às 3 e às 3 da manhã também. Mas fica dito, o Senhor diz assim, que neste horário, quando nós rezamos o texto, nós clamamos a misericórdia neste horário, Ele não vai negar nada a ninguém. Neste horário. Então, esse é o horário da misericórdia. E por que é o horário da misericórdia? Porque é o horário da morte de Jesus, né? O horário da morte de Jesus. E é o horário que aconteceu o furo da lança, né? Porque como que tiveram certeza que o Senhor estava morto, né? No momento que Jesus estava sendo lá crucificado, naquele momento houve um grande temporal, né? Um grande temporal. E eles estavam quebrando as pernas dos ladrões que estavam dos lados de Jesus. E quando chegou em Jesus, eles não quebraram as pernas. Porque a palavra de Deus também vai dizer que não se quebraram nem o osso dele, né? Em Isaías. Então, naquele momento, eles pegaram a lança e colocaram, né? No lado de Jesus, né? E de lá saiu sangue e água. Naquela hora da divina misericórdia. E a história, não, a palavra, né, de Deus, conta que aquele sangue caiu nos olhos de um soldado e ele então voltou a enxergar. Então, assim, essa misericórdia, essa graça de Deus, ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Então, nós precisamos, o quê? Como que nós colhemos a misericórdia? Num vaso de confiança, né? Eu confio em vós. Então, por isso que é decretado às 15 horas, o horário da misericórdia, né? A hora da divina misericórdia, né? A hora, então, da morte do Senhor, mas a hora que o Senhor morreu, mas ele morreu por amor a mim. Não foi tomado, ele doou por si mesmo a sua vida por mim, por você, né? E além de se doar, ele permitiu que do lado dele saísse então sangue e água. Ai, que coisa mais linda. Ai, fico apaixonada. E o que Jesus prometeu aos devotos dessa misericórdia? Ai, sei boa. O que Jesus prometeu, né? Ele prometeu que tudo aquilo que nós pedimos para ele, né? Tudo aquilo que nós enfrentamos. E para isso eu posso até pegar aqui, claro, né? Na promessa do Diário de Santa Faustina, né? Que Jesus fala assim, essa promessa para nós, né? Ele fala para mim e para você, né? Dentro dessa promessa. Escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele. E se permitido essas contrariedades, é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado pela minha causa. Então, a recompensa para aqueles que são apóstolos da Divina Misericórdia, né? É encontrar-se face a face com o Senhor. A recompensa também é que nós não morreríamos sem ter experimentado a graça dos sacramentos do Senhor, né? Então, assim, é muito valioso, muito grandioso para aquele que é apóstolo da Divina Misericórdia. E quando eu falo apóstolo da Divina Misericórdia, eu estou dizendo daquela pessoa que começa sendo apóstolo tendo empatia pelo outro. Quando eu olho para a vida do outro e eu quero apresentar, eu quero entregar Jesus para ela. Então, quando eu quero entregar Jesus para ela, eu acabo, então, sendo esse apóstolo da Divina Misericórdia, né?
acabo sendo essa graça, tendo essa graça, né? Olha, aí Jesus fala no diário 92. Procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Dize-me que de nada tenho medo, o meu olhar está voltado para ele. Dia e noite haverá tantas palmas na sua coroa, quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Então, quem passa ou quem está nesse apostolado de misericórdia, né, é um povo que sofre também. Por quê? Porque se você tem empatia pelo outro, né, você começa a ter empatia pelo outro, você sofre o sofrimento do outro. Você olha, você não quer que ele passe por aquilo. E às vezes as pessoas estão passando por aquele sofrimento pela falta de confissão, pela falta de encontro com Jesus. Porque a partir do momento que você encontra com Jesus, você começa a deixar o pecado, né? Começa a deixar aquilo que te tirava. E como viver essa devoção no dia a dia? A empatia. Né? No dia a dia você vai vivendo essa devoção à misericórdia, rezando o terço da Divina Misericórdia às 3 da tarde, às 3 da manhã. Você vai também colocando a maior vivência da misericórdia, colocando-se confiança em Deus, né? Hoje eu tive um testemunho tão lindo, gente, eu cheguei a chorar. E bem próprio, né, para esse momento, mas eu cheguei a chorar dessa pergunta que você está falando, né, como viver isso, né? Sim. Eu estava à Santa Missa, aqui na paróquia, né, Santa Rita, teve a missa Das 3 da tarde? Não, a missa da libertação. Da libertação. Da libertação à noite, né, e eu tava, gente, acabada, né, para quem me conhece sabe, né, das dores, enfim, né, fibromialgia, enfim, das dores inúmeras, e por exemplo, você perguntar quanto que eu tô de dor, né? Nesse momento. Mas eu estava aqui na missa e eu estava no último banco, assim. Só, né? E Jesus veio assim e tal, e eu ali. Nem imaginei o que eu fiz com Jesus, né? Nem imaginei o que eu estava fazendo. Sei que eu estava apaixonada. Porque eu olho para Jesus eu fico apaixonada. Eu acho coisa linda. E hoje falando com a menina, né, do posto, falando assim, cheguei lá e tal, com meu irmão. E ela disse assim pra mim, eu te vi na missa sábado. Eu falei, eu não te vi. Eu falei pra ela, não te vi. Eu tava tão focada em Jesus, mas na verdade eu tava com tanta dor, que sabe assim, quando você não tá vendo nada, né? Tanta dor, eu só queria comungar, experienciar Jesus ali e ir embora, né? Ter essa experiência com Deus e ir embora. Aí ela falou assim, você tava exuberante. Eu falei, Eu falei, nossa, conta mais, né? E ela disse assim, eu fui almoçar com a minha irmã, e a minha irmã, ela disse assim, olha, Tatá, você lembra daquela mulher que ela me conhece já há alguns anos atrás, né? De quando eu tinha um comércio e tal. Você lembra daquela mulher e tal? Ela passou por tantas coisas. E foi falando, né? As coisas que eu tinha passado e tal. E contando para a irmã dela, né? Que nós nos reencontramos agora faz pouco tempo, porque ela está trabalhando na área de saúde. Por isso que ela me viu, ela falou, nossa, que é isso, né? Que estrago é esse na sua saúde, né? E ela falou assim pra irmã dela, e eu fiquei constrangida. Daí a irmã dela, por quê? Porque eu sabendo de tudo que ela tá passando, Jesus passou perto dela, ela sorriu para Jesus. Tava todo mundo se acabando de chorar, ela sorriu para Jesus e disse, eu te amo. E ela falou isso hoje, e ela falou chorando, ela disse assim, com tudo, e você olha para ele, em vez de você falar assim, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, você tá, eu te amo. Então, assim, como que eu vivo a misericórdia? Confiando. Nós podemos ter esse apostolado de misericórdia durante toda a minha vida, toda a nossa vida, confiando, sendo homens e mulheres confiantes nele, confiantes na misericórdia. Ele me ama tanto, 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 né? E um dia a Nossa Senhora até colocou isso, né? O amor de Deus é tanto por você, né? Que eu quero que você reze assim. Eu louvo a Deus pelo que eu tenho, louvo a Deus pelo que me falta. Porque se eu precisar, Deus me daria. Tamanho amor que Deus tem por mim. Então, muitas vezes, a nossa falta não é a nossa necessidade. Falta.
Não falta para você uma viagem para Paris? Não é? Falta. Não falta para mim uma viagem para Roma? Meu Deus, como falta? Falta para mim. Mas eu preciso? Eu não preciso. Então, louva a Deus pelo que você tem, louva a Deus pelo que te falta, porque se você precisar, Deus te dá. Tamanho amor que Deus tem por você. E isso é viver a misericórdia. Confiar que nada vai te faltar, né? Nada me falta. E no mundo de hoje, que às vezes é tão indiferente para o outro, às vezes até um pouco egoísta com as pessoas que estão ao redor, como viver essa misericórdia? Diante do egoísmo, você diz Isso. assim? Então, você tem que continuar confiando. Porque, olha, eu falo uma coisa pra você. Mesmo no mundo injusto, egoísta, fofoqueiro, nananana, amados, quem é da misericórdia? Me desculpa, mas é diferenciado. Deus arruma um jeito, sabe? Às vezes até Deus arruma, né? Deus arruma um jeito do inimigo pagar a conta. Entendeu? Deus arruma um jeito. Deus arruma um jeito pra tudo. Então é confiar na misericórdia de Deus, mesmo diante das injustiças, mesmo diante, né, das pessoas ingratas, das ingratidões, né, e tal. Mas é aquele que confia no Senhor, né? Os que confiaram no Senhor, o Senhor não desampara. Não desampara. Nunca. Então, nesse mundo, no tempo... E, na verdade, é agora que nós temos que ver a misericórdia. Né? E é agora que a gente vai ver a divisão dos cabritos e as ovelhas. Né? Dos cabritos e as ovelhas. Que é tudo da mesma raça, mas um é turrão. Né? E as ovelhas não. As ovelhas vai para o matadouro de cabeça baixa. E é possível ser misericordioso com quem já nos feriu? É assim que a misericórdia é. Essa é a verdadeira misericórdia. Né? Com quem te destratou, com quem... E você é misericordioso. Como que eu sou? Não significa que você precisa estar lá. Mas como que eu sou? Oferecendo o perdão. Mas eu não preciso chegar em você e falar, Karina, eu te perdoo. Não. Eu posso fazer, por exemplo, milhares de novena para você, milhares de terços para você. Eu posso comungar por você, eu posso fazer adoração por você. Se preciso for, até falar, né, eu te perdoo e tal, tal. Mas não há necessidade. Então, assim, é com essas situações que a misericórdia é alcançada. Porque porque isso tudo que o mundo faz comigo, nós fazemos com Deus. E é por isso que ele vem falar para nós sobre essa misericórdia. Tudo isso que eu faço, que eu me sinto, né? Ai, e tem aquelas coisas que a gente fala assim, eu não mereço isso. Mas ele também não merecia, Jesus também não merecia, foi parar numa cruz. Então, a gente tá achando que a gente é quem? Para não ser maltratada, para não ser chicoteada. Pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer, né? Paulo vai dizer lá em Hebreus, né? Que se for necessário, Hebreus 12, que se faltou alguma coisa na cruz de Cristo para o Senhor, que seja completado no meu corpo. Então, como que nós não merecemos? Né? Se falta algo, Senhor, que seja completado em nós. Então, nós merecemos sim, merecemos ser tudo isso aí. Né? E existe uma diferença entre perdoar e ser uma pessoa que aceita tudo. Totalmente, totalmente, né? Esse acertar tudo, falta amor próprio, né? Falta amor próprio, para começar. E o perdão não, o perdão é liberdade. O perdão é assim, eu te respeito tanto que você tem direito de achar o que quiser de mim. Eu amo tanto que você tem o direito de ser quem você quiser. Né? Então, assim, mas eu não aceito que você venha dizer isso pra mim. Tipo, venha dizer isso no sentido de você tá ali me batendo, né? Você tá ali me maldizente e eu dizer, é isso mesmo, que bom, né? Não. Isso é aceitação. Isso causa no ser humano, que aí ele vai olhar, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas de como? Se eu permito que esse templo, que essa imagem de Deus, ela é desfigurada, né? Mas a incitação moral ou essas situações, né, que às vezes o mundo acaba colocando, né, da moralidade do outro,
você vai conviver com isso. E é aí que a misericórdia vai acontecer, né? Então, assim, viver a misericórdia e aceitar tudo nesse perdão, ok, né? Como eu já disse, né? Perdoar não significa estar, né? Eu perdoo. Mas o que é o perdão? O perdão é individual, né? Esse trabalhar, a ponto de estar tudo bem. Tanto é que o Senhor fala, eu não lembro agora em qual número do diário que fala, mas que Jesus fala assim para Santa Faustina, né? Que esse sofrimento que ela está vivendo, esse sofrimento da alma que ela está vivendo, não significa que ela tem que conviver com, mas é a paz interior que ela vai ter. Essa paz, né? Então, assim, tudo aquilo que o outro faz para você, Karina, você vai trabalhar aquilo, porque você é humano. Você é humano, né? Você não é um robô. Sim. Né? Tá jogando lixo lá em você tá, vou massacrar esse lixo aqui. Não, você vai ter que trabalhar aquilo. Mas depois de trabalhado, vem no que o teu coração? Paz. E o Senhor fala, tudo que é de Deus traz paz. Se não trouxe paz, não é de Deus, né? A ponto de, eu falei de tal situação, nossa, como diz o pessoal agora, né, que tudo é gatilho, né? Ai, deu gatilho para minha crise de ansiedade. Falar, ai, Jesus amado, tá faltando perdão aí, né? Sim. Então tudo é gatilho. Não, não é assim. Não é, não tem que trabalhar o perdão, né? Então tá faltando perdão. Porque assim, é preciso te dar paz. O teu coração fica em paz, né? Diante do que for. Ai, Regininha, né? Já não ocorreu isso algumas vezes, né? Sim. Ai, mas fizeram isso pra Karina, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes eu até brinco, né? Eu falo, algumas situações eu até brinco. Eu falo assim, ai, gente, a pessoa tem tão mau gosto que não gosta de mim, é pra você ver. Então, assim, porque, né? O que vai fazer? Exatamente. Né? O mundo é assim. Nós precisamos viver na unidade, vivendo as adversidades, né? E não há unidade sem adversidade. O que é unidade, né? Eu me uno para, mas, né? Recentemente, uma pessoa comentou comigo, né, que o perdão, principalmente quando é o perdão, assim, às vezes de uma pessoa que não nos pediu perdão, ou de algo que já aconteceu lá atrás e a gente ainda carrega dentro do nosso coração, que é como se a gente tivesse amarrado Sim, a um corpo que já morreu sim. e nós estamos amarrados e toda vez que alguém fala, a gente se dá conta que aquele corpo morto e apodrecendo tá grudado em nós. E o duro é que a pessoa começa a feder, né? Começa a feder, os bichos começam a subir. Começa a subir e tal. E todo mundo percebe que você tá incomodado com aquilo, mas que dá uma giriza, né? Que é os bichos subindo. E você não solta. Não solta. Porque você não consegue soltar, não consegue perdoar. É por isso que o perdão é tão importante, né? Você não aceita a situação, mas o perdão é tão importante com essa situação. Porque quando você vai percebendo, então, tudo isso, né? Que o perdão é necessário na nossa vida, o perdão é necessário, né, em tudo isso. Por quê? Porque eu começo a feder quando eu não perdoo. E eu vou carregando aquela pessoa dentro de mim, aquilo que você falou. Eu vou carregando ela, mas pra onde tá indo, né? Você vai pra praia, você tá com aquela criatura amarrada com você lá. Sim. Você vai pro shopping, tá aquela criatura amarrada. Ué, Regina, não perdoou? Não perdoou. Não perdoou. Ou você, e até na cura interior a gente trabalha muito isso, né? De você, no momento da cura, né? Onde você tá agora, né? Tal, tô com essa pessoa aqui, né? Pra mim, essa pessoa não existe mais. Eu matei ela. Pra mim, ela não existe mais. Bom, a pessoa quando não existe, você matou ela. Você enterrou aonde? Mas a pessoa tá andando por lá. Então você enterrou aonde? Dentro de você. E aí as girizas começam. O que é? Os bichos começam a subir. Os bichos começam a subir. O corpo começa a feder. O corpo começa a feder. Você entra em decomposição. E tem gente, cara, que chega até mesmo a adoecer. Sim. Por conta dessa pessoa presa, morta dentro de você. Ou você começa a ficar doente. É horrível esse negócio, né? Então, o perdão é necessário, assim. E como que eu sei? Isso é uma coisa interessante. Como que eu sei que eu perdoei? Quando eu falo daquela situação, sem nenhuma, né? Eu posso lembrar, né? É uma cicatriz. Perdão é uma cicatriz. Aqui eu tenho uma cicatriz no meu braço, né? Foi um cisto que eu tirei.
Então eu lembro da situação, eu sei como foi, eu sei contar detalhes de como foi a tirada desse cisto. Está aqui a cicatriz, mas não dói mais. Entende? Então eu sei que eu passei por 2 cistos, eu passei por 2 cirurgias, como que foi, ele estourou, mas não dói mais. Isso É só uma marca. é só uma marca. Então talvez a pessoa passa, né, por traições, enfim, mas é só uma marca, não dói mais. E como a misericórdia transforma famílias e comunidades, você que já tem aí quase 10 anos de caminhada só com a misericórdia, mais uma grande caminhada no grupo de oração, que experiências você já teve em famílias e comunidades com essa misericórdia? Foi a experiência, assim, de perdão familiar intenso, no momento de perdão, num dos retiros. Pessoas que se encontraram, que encontraram-se com Jesus e então voltaram-se para viver em comunidade. Então são pessoas hoje que fazem leitura, são pessoas hoje que trabalham no grupo de oração, são pessoas que pegaram coisas para ser feitas na igreja, pessoas que pegaram ministério de comunicação, né, depois do perdão e dessa vida de perdão, né, para com o outro e essa vivência em Deus. Então, assim, são muitos testemunhos mesmo, sabe? Tem um testemunho até porque como ela já falou para nós, né, ela já fez da Thalita aqui do Wesley, né, que ela fez que é aqui, né? Ela fez um encontro com a Divina Misericórdia. Ela tinha, então, um problema de sangue, né? Onde ela teve um AVC, foi uma coisa bem assim, e Deus veio para reparar o sangue dela, Deus veio para curar. E hoje ela tem o Luca, né, que é depois dessa cura que Deus teve, e foi uma cura com a Divina Misericórdia, né, que ela teve. Então, assim, além do encontro pessoal com o Senhor ainda nos cura fisicamente. Além do encontro pessoal que nós temos com Deus, o Senhor vem assim para alavancar tudo isso, né? Onde poderíamos dizer que ela não teria como ter um outro bebê. E ela teve, né? O Luca hoje tem o quê? 5 anos, 7 anos já, Por né? aí. Então, assim, isso para mim, assim, é magnífico, né? Outra pessoa, assim, que teve uma experiência riquíssima, né, com Deus, foi uma criança que tinha cardiopatia, né? Essa criança, quando nasceu assim na semana da Divina Misericórdia. E ela veio, então, apresentou o filho dela somente naquela hora da misericórdia. Falando nisso, nós temos um encontro dia 11 e 12, né, de abril. E nas 3 horas da tarde tem um momento riquíssimo, assim, de clamar a misericórdia. E ela veio e trouxe a criança dela, eu lembro que estava o padre José Francisco, e nós clamamos por aquela criança com cardiopatia. Nós pedimos mesmo a misericórdia de Deus, né, a cura do Senhor. Hoje essa criança está aí cheia da graça de Deus, né, caminhando. Eu imagino que essa criança deva ter hoje de 10 a 11 anos, né. Então, isso mais lá, mas tem assim inúmeras pessoas que se encontraram com a misericórdia. Eu sou fruto de misericórdia, né? Da misericórdia divina. A minha casa é fruto da misericórdia divina. E tantas coisas hoje, como essa irmãzinha falava hoje para mim, né? De tantas dificuldades em nossas vidas, né? Eu falo em nossas vidas porque não é só minha, mas é todo um povo que caminha, né? Confiante. Jesus, eu confio em vós diante de toda, podemos dizer, desgraceira da vida, Jesus, eu confio em vós, né? E essa irmãzinha hoje me fez lembrar isso, que não é mais algo que eu tenho que me esforçar para falar para o Senhor na minha vida, me esforçar em falar, eu confio em vós. Não, eu confio nele, a ponto de eu não perceber e o outro perceber e dizer, meu Deus, como é que ela está dizendo? Eu te amo, Jesus. E não é da boca para fora, eu amo. Mas vai perder um familiar. Eu te amo, Jesus. Mas eu te amo, Jesus. Mas a Regininha tá com dificuldade. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. O senhor que sabe, eu sou sua, o senhor que veio, o que o senhor vai fazer? Eu sou tua, né? Então a gente vai tendo essa experiência, Karina, assim, com Deus, né? Essa experiência de pessoas que estão voltando, né? Voltando para servir o Senhor, né? Pela misericórdia, a ponto de vivenciar tamanha graça, né? E volta para estar. Mas o mais comum
nesses encontros com a Divina Misericórdia ou nos trabalhos com a misericórdia é as pessoas voltarem a servir o Senhor. É o mais comum. Até porque o Senhor vai dizer, né? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, né? Não sei se vocês vão lembrar. A sogra de Pedro estava com febre, né? Não me lembro agora qual é o evangelho, em qual capítulo que tá. Mas Jesus foi e curou a sogra de Pedro, que estava com febre. E a palavra de Deus diz assim que a sogra de Pedro, após a cura, ela levantou e foi servir Jesus, né? Foi servi-lo. Então, assim, a cura, o encontro com a misericórdia, ela não merecia, ela não pediu, e Mas ele ela foi. encontrou. E ele encontrou a misericórdia. Encontrou a misericórdia nele. O que ela faz? Automaticamente se levanta e fala: que você quer que eu faça? Opa! É a gratidão, esse reconhecer quem é, né? Então eu vejo assim, uma pessoa que experimenta a misericórdia, ela não para. Ela não para. Ela vai, minha filha, e faz acontecer. Isso é a maior graça que eu tenho. Regina, muito obrigada pelo episódio de hoje. Nós já chegamos ao fim do nosso Ah, episódio. gente, tava tão bom, agora tá ficando bom. Passou rapidinho, mas conta pra gente um pouquinho mais desse encontro que vai ter, onde, quando, quanto. Verdade. Então, nós teremos um encontro com a Divina Misericórdia, dia 11 e 12 de abril, sabendo que 12 é o domingo da misericórdia, né? E todas as igrejas vão estar falando da misericórdia e tal. Nós, lá no santuário, nós temos uma tarde de louvor aberto, né? Uma tarde de louvor aberta, a partir das 14 horas, no domingo, né? E termina com a missa das 17 horas. Todos estão convidados, não precisa de inscrição, é só chegar. Mas o encontro com a misericórdia vem pregar para nós a Marisete Nascimento. Ela é de Goiânia, uma ministra de oração por cura e libertação, uma mulher espetacular de conhecimento com a misericórdia, uma mulher que estuda muito, uma mulher que já escreveu ai, meu Deus, apostilas, né? Da misericórdia, apostilas do Ministério de Oração por Cura e Libertação. E ela vai estar conosco no dia 11, a partir das 13 horas, lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. E vai até uma parte da noite, e depois domingo até de manhã. A nossa inscrição, o valor de R$80, né? Para todas as alimentações, fora os mimos, né? Gente, R$80 é muito barato, porque a comida é maravilhosa. Maravilhosa. Nós teremos assim, então, são 2 refeições, né? Mas toda refeição completa você vai ter, Sim. né? Até as 13 horas. E depois você vai para a tarde da misericórdia, né? E vai ser uma alegria receber vocês lá, vai ser uma alegria. Mas era necessário que você fizesse, então, a inscrição antes, né? Não tem mais inscrição. Não. Até tem, mas eu preciso que você faça até essa semana. Entendi. Então, né? se você quer, corre e garante. Vai garante. estar aparecendo aqui embaixo as redes sociais do grupo Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, vai isso. aparecer aqui embaixo. E aí você procura o grupo, manda uma mensagem lá no Instagram e no Facebook, tem todas as informações e garante a sua inscrição o mais rápido possível. Exatamente. Vai ser maravilhoso. Tem os contatos também. Tem os contatos lá do pra pessoal, falar, né? Então Isso. corre e garante a sua inscrição. E aqui na paróquia também, semana que vem, nós já iniciamos com o Domingo de Ramos e a Semana Santa. A programação está toda nas nossas redes sociais, então se você ainda não sabe os horários de toda a programação, procura no Facebook ou no Instagram para você ficar por dentro de tudo. E chegamos ao fim, então, de mais um episódio do nosso podcast. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com todo mundo, para todo mundo conhecer um pouquinho sobre essa misericórdia que não cansa de se derramar em cada um de nós e nos ajude a crescer aqui nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!